Repórter Fred Pinheiro. Converso com Mauro Serafim, ele que é assessor da reitoria da Unicuritiba, esteve presente aqui nesse lançamento do livro Em Ondas Médias, Ondas Curtas, Sem Delonga. Sem dúvida, vir aqui prestigiar o Renato Mazzani, que é também recordar 1950, quando eu e ele estudávamos juntos, fazendo o primeiro ano do ginásio. E por coincidência, o pai dele era nosso diretor e nosso professor. E hoje, vendo o sucesso dele, isto emociona e sabe que isto é uma contribuição que ele está dando para esta geração. E a futura geração, sem dúvida, vai ter, neste exemplo de vida, um padrão e um modelo para que eles também pratiquem nas suas profissões. E naquela época a rádio foi a era de ouro. Ah, sem dúvida, era o único meio de comunicação. Você lembra o primeiro dia que escutou a rádio? Olha, eu fiquei curioso, não sabia o que tinha por trás do aparelho, não sabia também como é que se falava e onde falava. Depois que eu cheguei a ver, poxa, que sucesso era a ciência naquela oportunidade. E hoje então nem se fala. O rádio é diferente da televisão, né? O rádio faz o ouvinte pensar. Sem dúvida. Enquanto ele não vê a imagem para se distrair, ele sem dúvida está fazendo uma análise muito profunda na sua mente e está trabalhando por aquilo que ele está recebendo através dos seus ouvidos. O lançamento desse livro é um grande alicerce para deixar na história do Rádio Paranaense. Este livro aqui, sem dúvida, não é o primeiro, mas é um livro que está trazendo uma contribuição muito grande para aqueles que dependem do rádio, que gostam do rádio e fazem do rádio o seu modo de atualização na sua vida cultural, na tecnologia e que facilita o seu aprendizado no dia a dia. E para os estudantes universitários hoje, a importância da rádio na universidade? O rádio hoje pode servir como um instrumento didático, inclusive, como um que leva aos nossos estudantes aqui ou em lugares distantes as lições, as novidades que nós temos por aí hoje dentro das nossas faculdades e nas escolas em geral. Muito obrigado. Muito obrigado também aos ouvintes e a você. Estou aqui ao lado do Chacol, o Chacol Júnior, para quem não conhece também é conhecido aí como o cover do Roberto Carlos, né, em toda a cidade, mas trabalhou em rádio, me conta que desde 1957, é isso, né, Chacol? Em 1957 eu estava aí na Rádio Clube Paranaense, que era tão bacana, o rádio é até hoje ainda um veículo de comunicação muito importante e todo mundo ainda escuta a rádio. E naquela época tinha a radionovela, e você participou de uma novela, Os Sonhos Morrem no Outono. Conta um pouco para nós aí, qual que era o teu papel nessa novela? Meu papel era, se não me engano, na época era Zé Barqueiro, uma coisa assim no papel que eu fazia. Eu trabalhei em várias, quase em todas as novelas da B2, eu sempre tinha uma participação, no tempo do Chival Martins, do Rubens Rolo, da turma do Minguini, que era diretor, Ivo Ferro, Lourdes Maria, Maria Cristina, Rogério Camargo, toda essa turma que está aqui no livro, todos eles fizeram novela na B2, quase todos fizeram novela. E a importância hoje das rádios, alguns falavam que a rádio ia se acabar, né? Rádio nunca vai acabar. Daqui 100 anos eu vou estar falando nesse mesmo microfone aqui, um pouco diferente, e dizer para você, eu não falei que rádio não acabava? Conta um pouco da história que você falou em microfone, qual que foi o primeiro microfone que você falou? Tá aqui o microfone, aquele meio quadradão ainda, lá na Rádio Clube Paranaense, era pendurado e a gente fazia novela. E o Rolf Mário fazia a sonoplastia. Conta um pouco para nós também aí, dessas novas rádios que estão surgindo agora, que são as rádios web, as rádios pela internet. Nos Estados Unidos são as mais ouvidas, são rádios web, e é um novo mercado que entra também aí para difundir e fazer uma rádio mais democrática. Eu acho importante, principalmente a tecnologia agora, você não pode nunca duvidar e nunca dizer que não vai dar certo. Hoje em dia, ninguém vive sem o computador. Eu não sei operar computador, não sei porquê, mas não quero operar. Mas não vivo sem o computador. Faça para mim, faça aquilo para mim. É importante. Essas rádios que estão surgindo aí é muito importante, porque você está ouvindo noticiários muito importantes, tem programa muito importante e principalmente jornalismo em rádio. É isso que é válido. Crolou, ele que durante muitos anos trabalhou em rádio, em Toledo, na Rádio Guaçu, na cidade de Rondon, na Difusora, e veio para a capital e trabalhou em várias rádios aqui da capital, na RPC, na TVA, e ele vai contar um pouco da história do Rádio Galeno. Como é que era para sintonizar esse Rádio Galeno, Adair? Conta para o ouvinte da Curitibana. Pois bem, é um prazer falar para os ouvintes da Curitibana. Inicialmente, esse Rádio Galena, ele era um rádio que foi um dos primeiros rádios a serem confeccionados, dado a sua facilidade, qualquer leigo conseguia praticamente, com um pouquinho de habilidade, fazer esse rádio, e que com o auxílio de uma bobina,
de uma pedra galena, de um par de fone de cristal, variando-se a pedra galena em cima da bobina, conseguia-se sintonizar as emissoras de longo alcance da época. E para se fazer um evento como esse que está sendo feito agora, não tinha seu recurso do gravador, não tinha seu recurso da linha telefônica, do celular, do satélite, nada. Era tudo pré-programado com 2 dias de antecedência, onde que se tinha que puxar linhas próprias até o local do evento e com equipamentos arcaicos fazer a cobertura do evento. Por exemplo, esse evento de hoje, ele já era 2 dias antes era previsto, onde a equipe técnica fazia a instalação de 2 fios, desde a rádio até o estabelecimento. Se a rádio ficava a 2 km de distância do estabelecimento, seriam 2 km de fios a serem puxados para fazer a cobertura de um evento que às vezes durava 10, 15 minutos somente. Você me contava que a internet, as rádio web, hoje são muito importantes. E você conversa com o teu filho, que também trabalha em rádio lá em Pato Branco. Isso, meu filho trabalha na rádio Selinalta, na Selinalta AM, e eu, como moro em Curitiba, e ele lá todo dia, através do advento da evolução tecnológica de hoje, eu consigo ouvi-lo diariamente fazendo a apresentação do seu programa lá. Nós podemos dizer que hoje a rádio é do rádio galeno à rádio internet. Tranquilamente, houve um salto nesses últimos 60 anos estratosféricos em matéria de evolução tecnológica. Então hoje o rádio vai ser o rádio web, onde que a pessoa está lá no Japão, lá na Alemanha, nos Estados Unidos, está ouvindo aqui a rádio curitibana. Eu conversei? Adair Kroloff. É isso aí, muito obrigado. Hein? Obrigado a você. Com Laís Mann, ela que trabalhou muito tempo em TV, trabalha em TV ainda em rádio e veio prestigiar hoje o lançamento do livro do Renato Mazanic, que está aqui no Palácio dos Leões, na João Galberto. Hoje você está feliz também com o lançamento do livro do Renato? Eu estou muito feliz, principalmente porque o Renato Mazanic está prestando um serviço à sociedade. Eu tive o prazer de trabalhar com o Renato em rádio, em televisão, somos amigos há muito tempo, companheiros de trabalho, e esse livro do Renato vem prestar um serviço, como eu já disse, às pessoas que não conhecem a história do Rádio do Paraná, ou que conhecem um pouco a história do Paraná. Eu tenho certeza que elas passarão a conhecer melhor e a valorizar o trabalho daqueles que fizeram a comunicação no nosso estado. Um prazer muito grande. E como é que conta um pouco para nós, para o ouvinte também, o teu novo programa que estreou na Paraná AM 630? O meu programa chama-se Só Se For Agora, é um programa que acontece das 11 às 13 horas, na M630, como você falou. É um programa de variedades, onde a gente troca ideias com os ouvintes e presta serviço. A Paraná AM, ela hoje é uma rádio serviço, é uma rádio que atende a comunidade, que presta serviço à comunidade. E eu estou também na FM, aos domingos, às 18 horas, com o programa Discoteca Particular, sempre às 18 horas do domingo. Com o Ayrton Cordeiro, que está participando do lançamento do livro do Renato Mazanic. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, eu quero dizer que estou aqui muito feliz, muito alegre, pela amizade que me liga ao Renato, pelos laços profissionais que nós construímos ao longo de tantos e tantos anos. E eu não poderia deixar de vir abraçar o meu amigo, o meu companheiro de ofício, aquele com quem fiz trabalhos memoráveis no rádio. Nós fizemos trabalhos memoráveis no rádio. E eu vou ler com muita alegria este livro, porque o Renato é uma testemunha ocular e auricular do tempo romântico do rádio do Paraná. E esse tempo romântico que você fala, hoje está faltando os programas de auditório, as rádios que iam para os bairros, que tinham, me lembro muito bem da Independência, foi uma rádio que foi muito para os bairros, e as rádios da década de 60, da década de 50, que foi o auge, o ouro da comunicação aqui no Paraná. É que nós fazíamos um rádio que era muito mais difícil de fazer do que hoje, mas era muito mais prazeroso, porque nós tínhamos que dar assim um esforço, um empenho que hoje você não precisa mais, porque a tecnologia hoje ajudou muito o rádio. E no nosso tempo a gente tinha que lutar, tinha que oferecer algo a mais, e a gente vibrava mais.
O tempo das ondas curtas, por exemplo, nós tínhamos aqui a Rádio Clube Paranaense, a Rádio Emissora Paranaense, ouvidas em todo o Brasil. Eram as referências do Paraná em todo o país. Eu estou vendo aqui uma válvula de um transmissor da Rádio Clube Paranaense. É uma obra-prima, é um biscuit, sabe? Uma coisa maravilhosa. Então o Renato, eu e outros tantos, nós tivemos a aventura, a felicidade, a alegria de viver este momento. Quantas e quantas noites passando na estrada, viajando para fazer um trabalho através de linhas físicas. Não tínhamos o satélite, não tínhamos a fibra ótica, mas tínhamos uma garra inconfundível. Isso nos fez crescer muito como pessoas humanas, como profissionais do rádio do estado do Paraná. E o radialista era mais ele tinha muito mais valor, ele era muito mais valorizado pelos meios de comunicação na década de 50, 60 e 70 ou agora na década de 90 e nos anos 2000? Olha, eu particularmente acho que nós éramos mais valorizados naquela época que você mencionou, né? 50, 60, 70, porque as coisas dependiam muito do nosso empenho pessoal. E nós éramos remunerados à altura do nosso trabalho. Porque ninguém trabalha por diletantismo apenas. Também trabalhamos pelo prazer de trabalhar. E nada é melhor na vida do que você fazer aquilo que você gosta de fazer. RádioCuritibana.com. Mas hoje não. Hoje o rádio ele tem todas as vantagens, os benefícios da tecnologia moderna. Então ele é muito mais fácil de ser feito. Mas no nosso tempo nós tínhamos que penar. E felizmente penávamos e fazíamos. Tínhamos assim um reconhecimento das pessoas, fizemos Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que uma emissora de rádio do Paraná fez, nós estávamos lá em Puco, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, 1974, fizemos as excursões do Curitiba para a Europa, Ásia, África, eu fiz a cobertura da chegada do homem à Lua em 1969, eu estava nos Estados Unidos como universitário. E em muitos desses grandes feitos, o Renatinho era o parceiro e o amigo que estimulava a gente a fazer. Então eu fico emocionado em estar aqui. Grande abraço, obrigado. Conversa com o Renato Mazanic, ele que está lançando o livro hoje aqui no Palácio dos Leões, Ondas Médias, Ondas Curtas e Sem Delonga. Sem Delonga, exatamente. É a história do rádio que a gente viveu e que pôde acompanhar, inclusive dando uma rápida pincelada desde o início da formação do rádio no Brasil. E tentando fazer também uma homenagem, um reconhecimento a todos os amigos com os quais a gente conseguiu trabalhar por muito tempo dentro do rádio, aos quais eu tive muito prazer. Uma avaliação tua hoje das rádios hoje. As rádios hoje, elas diminuíram o número de funcionários. Está faltando um pouco de oxigênio para as rádios atualmente? Muito. Eu acho que, inclusive, esse livro pode servir de parâmetro para saber o que era feito, inclusive, quando tínhamos menos recursos do que temos hoje. Renato, conta um pouco da satisfação aí do lançamento desse livro hoje aqui. Realmente a satisfação foi grande, a receptividade foi muito boa. Espero que esse livro possa ter um efeito positivo, que as pessoas possam usufruir de tudo aquilo que a gente escreveu sobre os acontecimentos de rádio. Para os estudantes de jornalismo, esse livro é indicado? Totalmente. Para todos aqueles que quiserem iniciar o processo de comunicação, ela é de grande importância. Muitas pessoas passaram por aqui hoje, né? São vários companheiros com os quais a gente conviveu por muito tempo, trabalhando arduamente e com o prazer de tê-los como companheiros de rádio. Mas você tem também um livro que fala sobre a TV paranaense. Tem, é o livro Ao Vivo e Sem Cores, que exatamente é o início da televisão. Na tua opinião, hoje várias rádios estão nas mãos de políticos, algumas rádios religiosos, né? O que você acha dessa situação? Era assim na década de 50 também? De maneira nenhuma. O grande problema é que são poucas emissoras hoje administradas por radialista. Então tem o pecado de estar em mão de político e de religiosos. Não que eles não pudessem participar da programação, mas não tomar conta da programação. RádioCuritibana.com